Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Para apresentar nessa aula para vocês aqui a resolução do nosso quinto exercício relativo à parte dos desvios incondicionais que nós temos aí disponível na linguagem Python. E para isso, sem mais delongas, vamos abrir aqui o nosso PyCharm Community no computador. Eu quero apresentar para vocês então aí a resolução do nosso quinto exercício sobre os desvios incondicionais na linguagem Python. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui no meu computador. Vamos iniciar o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a desenvolver, então, o nosso quinto exercício relativo aí aos desvios incondicionais da linguagem Python. Para isso, eu vou clicar aqui sobre o ícone do PyCharm Community na minha barra de tarefas, esperar ele abrir aqui. Logo na sequência, eu vou abrir o meu projeto Exercícios de Python. Aqui dentro desse projeto, eu já tenho criado ali, né, das nossas aulas anteriores, o meu arquivo .py aqui contendo a lista dos desvios incondicionais da linguagem Python. Vamos agora aqui apenas fechar o nosso navegador de arquivo contendo o diretório. Lembrando que aqui na nossa aula passada, né, nós fizemos a resolução aqui do nosso quarto exercício da lista sobre os desvios incondicionais. Se você não tiver visto essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir a aula, tá certo? E logo aqui abaixo eu tenho o enunciado da nossa quinta questão sobre os desvios incondicionais da linguagem Python. Neste exercício ele fala o seguinte, ó, faça, na verdade, um programa em Python que solicite ao usuário uma sequência de números, um por vez. O programa ele deve imprimir uma mensagem se o número for positivo. Se o número for negativo, o programa deve usar a instrução PES, tá certo? Para ignorar o número sem nada fazer. Então, como eu disse para vocês aí de aulas anteriores, na verdade, o PES ele não é considerado um desvio incondicional, apesar de normalmente a gente ver ele na literatura aqui dentro da parte dos desvios incondicionais, porque na verdade o PES ele simplesmente ele não faz nada, né? E a gente coloca essa instrução para que nós não tenhamos ali um erro de sintaxe no nosso código. Então, vamos começar fazendo esse exercício aqui, ó, onde inicialmente eu quero colocar uma mensagem para que o usuário saiba de que se trata aqui a nossa quinta questão sobre os desvios incondicionais. Então, eu vou colocar assim, ó, print, vou utilizar aqui então a mensagem da seguinte maneira aqui, ó, digite uma sequência de números inteiros. E aqui entre parênteses eu vou colocar assim, ó, digite 0 para encerrar. Certo? Então eu vou colocar dessa forma, eu vou colocar um contrabarra N para ele quebrar uma linha logo na sequência, porque aqui nós temos apenas a mensagem falando do que se trata aqui esse nosso quinto exercício aqui dos desvios incondicionais. Logo na sequência eu já vou utilizar a nossa estrutura de repetição com while true, para nós entrarmos aqui no loop que consideramos um loop infinito, tá certo? Interrompendo ele apenas com um break, por exemplo. E aqui logo na sequência nós já podemos, por exemplo, declarar uma variável, e essa variável vai chamar número, tá certo? Essa variável vai ser do tipo inteira, então eu vou colocar aqui um int de input, e aí eu peço para que o usuário, né, digite um número. Vou colocar aqui 2 pontos e um espaço. E aí logo na sequência eu já posso fazer a utilização de uma estrutura condicional dentro dessa minha estrutura de repetição, da seguinte maneira aqui, ó, se meu número ele for, né, igual a 0, por exemplo, eu já posso encerrar o programa, por exemplo. Eu vou colocar aqui um print, né, e aí eu já mando aqui para o usuário, né, a mensagem que está sendo encerrado o programa. Então eu vou dar um contrabarra N aqui, ó, um contrabarra N para ele quebrar uma linha, e aí eu coloco aqui, ó, encerrando o programa. Vou colocar assim, ó, e aí depois eu coloco uma mensagem de obrigado. Obrigado.
e um ponto de exclamação, e aí logo na sequência eu tenho que fazer a quebra ali, né, do meu loop ali infinito com break. Aí logo na sequência eu já posso fazer a utilização aqui de uma outra estrutura condicional, fora desse meu primeiro bloco. Eu vou fazer da seguinte maneira aqui, ó. Se o número ele for menor que zero, ou seja, se tratando aí de um número que seja negativo no caso, né? Aí eu já posso então simplesmente fazer a utilização da instrução PES. E aqui neste caso, ele simplesmente não vai fazer nada. Por quê? Porque se eu não coloco nenhuma instrução dentro desse meu bloco da estrutura condicional aqui, eu posso ter um erro de sintaxe. Então, para que isso não aconteça e ele ignore os números negativos, eu simplesmente coloco aqui um PES. Aí, logo na sequência, né, eu já posso utilizar um else e colocar uma mensagem da seguinte maneira aqui, ó, com as f-strings. Vou fazer assim, ó, o número tal, no caso, entre as chaves aqui a variável número, se trata, né, de um número positivo. Então, eu vou colocar assim, ó, é positivo. E aí, dessa maneira, nós já finalizamos aqui o nosso código, tá certo? Nós já podemos, inclusive, já rodar ele aqui. Então, botão direito em cima da aba lista de desvios incondicionais, run lista de desvios incondicionais, e aqui eu posso começar digitando os números. Por exemplo, vou digitar o número 5, o número 7, o número 3. Veja que ele está sempre me mostrando, ó, o número 5 é positivo, o número 7 também é positivo, o 3 é positivo, vou continuar digitando aqui, ó, 1 é positivo, o 8 também é positivo, só que se eu digitar, por exemplo, um número negativo, por exemplo, menos 3, ó, ele não faz nada, tá certo? Então, eu posso digitar um outro número negativo aqui, por exemplo, o número 1, ele não fez nada. Se eu começar a digitar novamente os números positivos, ele vai mandar a mensagem para mim, né, que se trata de um número positivo. Como eu coloquei ali no caso da minha estrutura condicional aqui, caso o número seja zero no caso, né, ele vai simplesmente encerrar o programa, porque se trata exatamente da minha flag, o número 0. Então, ó, digitando 0, encerrando o programa, obrigado, e dessa maneira nós finalizamos aqui a estrutura de repetição do while true. Então, veja que simplesmente quando eu tenho números negativos, ele não faz nada porque eu utilizei aqui simplesmente o PES, então ele acaba ignorando ali os números negativos. Caso contrário, se for um número positivo, ele vai mandar essa mensagem, e se o número for 0, ele vai entrar exatamente nessa parte aqui da primeira estrutura condicional que eu tenho, né? E dessa maneira ele faz aí, então, o encerramento do programa. Eu posso rodar aqui novamente, ó, digitar os números 5, 1, olha lá, 5 é positivo, 1 é positivo. Posso colocar aqui, ó, quantos números que eu quiser, por exemplo, 1 milhão, ó, 1, 2, 3, 2, 3, né? Se vocês sabem, no Python a gente pode utilizar aqui o underline para a gente separar aqui os milhares. Então, realmente é positivo. Se eu digitar um número negativo, por exemplo, aqui o 10 negativo, ele simplesmente ignora. Menos 11, né? Menos 100. Ele vai ignorando os números negativos. A partir do momento que eu digitar, por exemplo, o 0, olha lá, 5 é positivo. Se eu digitar o 0, que é a minha flag, aí ele já encerra o programa diretamente. Dessa maneira aqui, pessoal, então, nós finalizamos aí a resolução do nosso quinto exercício sobre os desvios incondicionais para interrupção de estruturas de repetição no Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aí de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí uma sugestão de resolução da nossa quinta questão sobre os desvios incondicionais que nós temos aí da linguagem Python, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar aí. Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí num próximo vídeo. Até mais!